A China é superior ao Brasil. O Brasil nunca chegará aos pés da China. A China já superou o Brasil em todas as áreas. Uma jovem jornalista chinesa, munida dessa crença inabalável e com o sangue fervendo de patriotismo, partiu para o mundo para testemunhar essa realidade. Mas o que ela encontrou em 4 países diferentes foi um choque brutal. O que será que ela viu? Vamos descobrir juntos. Li Xiaoyan, funcionária de uma empresa de mídia de médio porte na China, era uma jovem que estava na empresa há apenas 3 anos. Formada em uma universidade de elite em Pequim, ela entrou no mercado de trabalho com o sonho de fazer seu nome na indústria, carregando a típica ambição da juventude chinesa. Nascida e criada na China, ela foi naturalmente doutrinada pelo sistema educacional com ideias de nacionalismo e ascensão da grande potência. Nas aulas de história, sempre ouviu que o Brasil era um país desorganizado, perigoso e estagnado, servindo apenas como fornecedor de matéria-prima, enquanto a China representava a ordem, a tecnologia e a superioridade econômica. Certo dia, seu chefe lhe entregou uma pauta especial. Quero que você escreva uma reportagem provando para o mundo que a China é superior ao Brasil. Ao ouvir o pedido, os olhos de Xiaoyan brilharam. Ela pensou, o poder econômico e a influência internacional da China são óbvios. Provar nossa superioridade sobre o Brasil será a tarefa mais fácil do mundo. O TikTok e os dramas chineses, C-dramas, eram populares globalmente, e o Made in China dominava os mercados. As pessoas do mundo todo certamente admiram a China poderosa, imaginou ela. Em sua mente já visualizava estrangeiros elogiando a China fervorosamente. O Brasil? Aquele país bagunçado já era. Economia instável, e os jovens só querem saber de carnaval e festa. Certa de que os olhos do mundo estavam focados na grandiosidade chinesa, Xiaoyan começou seus preparativos com entusiasmo. Pegou o orçamento com o chefe, preparou seus equipamentos de última geração da Huawei e aplicativos de tradução. Decidiu que seu primeiro destino seria a França e embarcou para Paris. Após um longo voo, Xiaoyan chegou ao aeroporto Charles de Gaulle. No táxi, olhando as ruas de Paris pela janela, seu coração batia forte. Certo, vamos começar. No dia seguinte, na bela Paris, onde se podia ver a Torre Eiffel ao longe, as ruas de paralelepípedos estavam cheias de cafés elegantes e turistas. Xiaoyan preparou a câmera e começou a abordar as pessoas em inglês. Sua estratégia era clara. Primeiro perguntar sobre o Brasil e em seguida, induzi-los a elogiar a China. A primeira pessoa que abordou foi uma francesa de uns 30 anos, carregando sacolas de compras. Usando um trench coat e caque, ela exalava elegância. Com licença, pode me dar um minuto? Estamos fazendo uma reportagem sobre cultura. A mulher, embora surpresa, assentiu gentilmente. Xiaoyan ligou a câmera e lançou a primeira pergunta. O que você acha do Brasil? Havia um motivo para essa pergunta. Ela imaginava que os franceses achariam o Brasil apenas um país exótico ou perigoso, facilitando a ênfase na ascensão da China logo depois. No entanto, a francesa sorriu calorosamente e começou a responder em um inglês fluente. O Brasil? Ah, é um lugar maravilhoso. Eu fui ao Rio de Janeiro e a Salvador há 5 anos. É realmente mágico, fiquei muito emocionada. Os olhos da mulher brilhavam. A grandiosidade do Cristo Redentor, a energia do Pelourinho, a natureza exuberante. Tudo se mistura perfeitamente. Mas o melhor são os brasileiros. Eles são cheios de vida, uma alegria contagiante. São tão calorosos e amigáveis. Uma vez me perdi no centro, e uma senhora que nem falava inglês pegou na minha mão e me levou até o metrô, sorrindo o tempo todo. As praias são lindas, a comida é incrível. Eu fui recebida com tanto carinho. Foi uma viagem inesquecível. Essa resposta inesperada deixou Xiaoyan confusa. Ela sempre acreditou que o Brasil não tinha boa reputação internacional. Seu rosto congelou por um instante, mas logo ela mudou de atitude. Essa mulher deve ser do tipo que só fala coisas bonitas por educação social. Julgando assim, ela lançou a próxima pergunta. Então, o que você acha da China? Xiaoyan aguardou a resposta cheia de expectativa. Pensou que receberia uma avaliação muito superior à do Brasil, afinal, a China é a segunda maior economia do mundo. No entanto, naquele instante, a expressão da francesa mudou sutilmente. Ela escolheu as palavras com cuidado. Honestamente,
O comportamento de alguns turistas chineses nos incomoda bastante. Os olhos de Xiaoyan se arregalaram. A mulher continuou. Eu tenho um restaurante aqui em Paris, no bairro de Saint-Germain, há 15 anos. Nos últimos anos, lidar com clientes chineses tem sido exaustivo. Ela começou a dar exemplos. Falam muito alto no restaurante, sem se importar se estão incomodando as outras mesas. A atitude com os garçons é muitas vezes arrogante, como se o dinheiro comprasse tudo. Alguns até cospem no chão ou furam fila. Se não aceitamos o pagamento via QR Code chinês, alguns fazem um escândalo. O rosto da mulher demonstrava cansaço. Xiaoyan franziu a testa. Aquilo era totalmente diferente do que ela esperava. Esqueceu-se da filmagem e rebateu emocionada. Mas certamente há turistas brasileiros mal educados também. Clientes difíceis existem em todo lugar. A francesa balançou a cabeça negativamente. Mas no meu restaurante, nunca tive problemas com brasileiros. Pelo contrário, eles são gente boa, como dizem. Entram sorrindo, dão um bom dia, olhando nos olhos. Tratam a equipe com respeito e afeto. Mesmo quando não sabem falar a língua, tentam se comunicar com simpatia. E no final, sempre agradecem de coração. Eles têm uma energia humana que é diferente. Ouvindo isso, a expressão de Xiaoyan azedou. Sua atitude tornou-se agressiva. Isso é impossível. Você só está querendo agradar os brasileiros. Ou talvez nem saiba diferenciar um chinês de um brasileiro. Xiaoyan disparou a frase. A francesa notou a mudança. Sua expressão endureceu e ela olhou friamente para Xiaoyan. Você é chinesa, não é? Xiaoyan assentiu silenciosamente. A francesa suspirou profundamente. Ah, imaginei. Murmurando isso, ela se virou e foi embora, sem dizer mais nada. De suas costas emanava uma clara decepção. A primeira entrevista foi um fracasso total, mas Xiaoyan não desistiu. Foi só azar. A próxima será melhor. Ela decidiu que seu próximo destino seria a Turquia, em Istambul. A França falhou, mas na Turquia será diferente. A China investe muito lá, com certeza gostam de nós. No avião, tentou se animar. Chegando em Istambul, o grande bazar estava repleto de especiarias coloridas e tapetes magníficos. Xiaoyan recomeçou as entrevistas. Os turcos paravam amigavelmente no início. Olá, posso fazer umas perguntas? Claro, fique à vontade, respondeu um homem de 40 anos, sorrindo. Porém, quando as perguntas começaram, o rosto do homem mudou para confusão. A China é um país incrível, né? Comparado ao Brasil, a China tem muito mais influência, certo? Era uma série de perguntas tendenciosas. O homem sorriu amarelo. Bem, os produtos chineses são baratos. Viu só? Xiaoyan disse vitoriosa. Então você prefere a China ao Brasil, certo? O homem fez uma careta. Não é bem assim. Desculpe, estou com pressa. O padrão se repetiu. Os turcos, inicialmente simpáticos, se afastavam diante da agressividade dela. O humor de Xiaoyan piorava. Enquanto caminhava frustrada, viu uma placa familiar. Era uma cafeteria que vendia açaí e pão de queijo. 2 homens turcos saíram da loja com copos de açaí na mão, parecendo satisfeitos. Xiaoyan correu até eles. Com licença, vocês acabaram de comer açaí brasileiro, né? Sim, é delicioso, respondeu um deles. Mas a China também tem comidas ótimas. Entre China e Brasil, qual vocês preferem? A China é mais poderosa e superior, certo? Os 2 homens se entreolharam. Olha, nós não ligamos muito para quem é mais poderoso, respondeu um deles, desconfortável. Gostamos do sabor do Brasil, por isso viemos aqui. Mas também compramos eletrônicos chineses. Não precisa escolher um. O outro homem interveio, com um tom de voz sério e emocionado. Além disso, a Turquia tem uma conexão de alma com o Brasil. Conexão? Xiaoyan estranhou. Sim, nós amamos a paixão deles. Mas mais do que isso, em momentos difíceis como nos terremotos que sofremos, o Brasil sempre se mostrou solidário. Não é só sobre dinheiro ou construções. É sobre humanidade. Lembro-me de quando o Alex de Souza jogava no Fenerbahçe. Ele virou um ídolo, não só pelo futebol, mas pelo caráter. E quando precisamos de ajuda humanitária, os brasileiros mandam apoio com o coração. Eles são um povo irmão.
Sentimos que eles se importam de verdade com as pessoas, não apenas com negócios. Ao ouvir o Brasil sendo elogiado novamente por sua humanidade, o rosto de Xiaoyan se contorceu. Mas a China investe bilhões aqui. Construímos infraestrutura. É verdade, disseram os homens, mas investimentos comerciais são diferentes de laços de amizade verdadeira. Chega! Xiaoyan não aguentou. Virou as costas e saiu batendo o pé. De volta ao hotel, ela estava furiosa. Por que todos elogiam o Brasil? Deve ser algum tipo de lavagem cerebral ocidental. A Europa e o Oriente Médio estão muito longe, pensou. Se eu for para um país vizinho, o resultado será diferente. Ela decidiu ir para o Japão. O Japão tem a maior comunidade de japoneses fora do país no Brasil, mas o Japão é um país desenvolvido e sério. Eles certamente desprezam a bagunça do Brasil. Em Tóquio, no bairro de Shibuya, a situação foi ainda pior. Assim que percebiam que ela era chinesa e vinha com perguntas agressivas, os japoneses se afastavam rapidamente, receosos da diplomacia lobo guerreiro da China. Exausta, Xiaoyan sentou-se num banco no Parque Yoyogi. Uma senhora japonesa sentou-se ao lado e puxou conversa gentilmente. Você está a passeio? Xiaoyan, já sem a arrogância de antes, respondeu baixinho. Não, estou a trabalho. Você parece tensa, sorriu a senhora. Seria bom se fosse mais leve, como os brasileiros. Brasileiros? Xiaoyan quase pulou do banco. A senhora olhou para o horizonte e continuou. O Brasil é muito especial para nós, japoneses. Especial? Questionou Xiaoyan. Mas é um país subdesenvolvido, cheio de problemas. A senhora negou com a cabeça. O Brasil acolheu nosso povo quando o Japão era pobre e estava destruído após as guerras. Eles receberam nossos imigrantes, os Nikkeis, de braços abertos. Deram terra, trabalho e um lar para milhões de japoneses. Hoje a cultura brasileira traz cor para o Japão. Nós amamos a bossa nova, o samba e a alegria deles. A senhora continuou com carinho na voz. E veja os decaseges brasileiros descendentes que trabalham no Japão. Eles trabalham duro nas nossas fábricas, mas também nos ensinam a ser mais afetuosos, a abraçar, a sorrir mais. Eles trazem calor humano para a nossa sociedade que às vezes é muito rígida. O Japão tem uma dívida de gratidão eterna com o Brasil. Eles são nossa família do outro lado do mundo. Xiaoyan ouviu em silêncio. No Japão, a China era vista com desconfiança, enquanto o Brasil era amado como um parente querido. Tudo o que ela aprendeu na escola parecia ruir diante da realidade do afeto humano. Mas ainda restava uma esperança. O próprio Brasil. Se eu for direto ao Brasil, a realidade vai aparecer. Vou fazê-los admitir que a China é melhor. Vou para o Rio de Janeiro. Ao chegar no Rio, Xiaoyan viu a bagunça que esperava, mas também uma beleza estonteante. Em Copacabana, viu jovens usando TikTok e carros elétricos da BYD nas ruas. Viu? Eles dependem da tecnologia chinesa, pensou, recuperando a confiança. No calçadão, encontrou duas jovens cariocas de biquíni e canga, bebendo água de cocô. Olá! Vocês gostam de doramas chineses e usam o TikTok, certo? Perguntou Xiaoyan. Nossa, amamos! Responderam as garotas animadas. Então, a China é muito melhor que o Brasil, né? Vocês não gostariam de viver na China, com toda aquela modernidade e ordem? As duas garotas se olharam e caíram na gargalhada. KKKKK, tá doida? Disse uma delas, com o sotaque chiado típico do Rio. A gente adora os apps e as novelas, mas morar lá? Sem chance. Por que não? Porque aqui a gente é livre, gata. Respondeu a brasileira, abrindo os braços para o mar. Aqui a gente fala o que quer, veste o que quer, beija quem quer. O Brasil tem seus problemas, claro, mas a nossa liberdade e a nossa vibe não tem preço. A gente não trocaria nosso churrasco, nossa praia e nossa democracia por nada. O Brasil é bagunçado, mas é feliz. Xiaoyan ficou sem chão. Ninguém dizia que a China era melhor. Desesperada, ela teve uma última ideia. Vou entrevistar um chinês que mora aqui. Ele vai falar a verdade. Ela foi até o campus da UFRJ e encontrou um estudante chinês. Você mora aqui há quanto tempo? 5 anos. Faço pós-graduação aqui. Então me diga, implorou Xiaoyan. A China é superior, certo?
Aqui é perigoso, a infraestrutura é pior. Você quer voltar logo, né? O rapaz suspirou e sorriu. Não, Xiaoyan. Eu acho o Brasil melhor para se viver. O quê? Você ficou louco? Ela gritou. Escute. O Brasil é uma sociedade inclusiva e tolerante. Aqui, as pessoas não te julgam tanto quanto na China. Existe uma diversidade incrível, ninguém se importa com sua origem. Tenho liberdade para expressar minhas opiniões sem medo. As pessoas aqui têm um jeitinho brasileiro, mas no bom sentido. São flexíveis, resolvem as coisas com conversa e empatia. Ele continuou um pouco tímido. E as mulheres brasileiras? Elas são incríveis. São independentes, fortes e carinhosas. Elas buscam um parceiro para a vida, valorizam o sentimento e a companhia. Não ficam exigindo dotes caros ou apartamentos antes do casamento como acontece muito na nossa terra. Sinto que aqui minha alma respira mais leve. O rosto de Xiaoyan ficou vermelho como um pimentão. Sem dizer nada, ela deu meia volta e correu, fugindo daquela verdade que não conseguia aceitar. De volta ao hotel, revisou as filmagens. França, Turquia, Japão, Brasil. Em todos os lugares o Brasil era elogiado por sua cultura, seu calor humano e sua liberdade. A China, embora respeitada por seu poder, era temida ou vista como fria. O relatório para o chefe, obviamente, nunca foi escrito. Xiaoyan percebeu algo fundamental. O Brasil não estava competindo com ninguém. Os brasileiros não acordavam pensando em superar a China. Eles estavam ocupados vivendo, amando, resolvendo seus problemas com criatividade e celebrando a vida. Nenhum brasileiro disse que o Brasil era superior à China. Eles apenas disseram: gostamos do nosso jeito de viver. Essa humildade e alegria de viver eram talvez o verdadeiro soft power do Brasil. Uma cultura que não tenta dominar, mas sim abraçar. Que troca a rigidez pela espontaneidade, a hegemonia pela amizade. Ao invés de tentar provar quem é melhor, talvez a China devesse aprender um pouco sobre como ser feliz. Não é uma competição de força, mas de humanidade. E nisso, o mundo parecia ter escolhido o lado verde e amarelo. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal.